Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo para o YouTube do Instituto Hugo de São Vítor, em que falamos de temas variados, certo? E o nosso tema de hoje é o Trivium. Por que estudar o Trivium? E no que consiste esse estudo, e a sua importância, por que, certo, hoje em dia não se estuda mais o Trivium também? É uma coisa que muitos de vocês podem ter reparado. É uma coisa que é fácil de ver, não é? Porque o Trivium, então, para quem leu minimamente a respeito disso, se compõe de três artes ou técnicas, até denominadas ciências, em algum momento, e eu creio que com menos exatidão, certo? Que são a gramática, a retórica e a lógica ou dialética, geralmente dialética, né? Mas também essa dialética englobava, sim, os princípios da lógica formal aristotélica, certo? Então eram três disciplinas, três artes que se estudavam, certo? Naquilo que na Idade Média e até mais antigamente, na Antiguidade Clássica e na Era Romana, era a educação de base que nós temos hoje, é o que equivalia a isso, certo? Vale lembrar que não se trata de alfabetização, por exemplo, na gramática, isso era algo que era anterior até ao estudo da gramática, certo? Em geral, se dava como pressuposto que a pessoa soubesse as letras, o rudimento da gramática, antes de entrar propriamente na gramática do Trivium, certo? Mas, como eu dizia, se vê que essas três matérias hoje em dia não se estudam mais, certo? E, certo, é no mínimo um tanto estranho. Pelo menos é o que nós vamos, creio que, concluir deste vídeo, certo? Então, nós vamos discutir isso, certo? O Trivium, sua importância e por que não se estuda hoje em dia e partindo depois da premissa de que se devem estudar as três artes do Trivium, como estudá-la, certo? Como estudá-las. Então, bem, aqui no Instituto nós promovemos isso, as artes liberais. Um sistema antigo que equivalia à educação de base, como eu disse, que era formado então por dois núcleos de curriculares, pode-se chamar, certo? Então, um era o Trivium, 3 vias, certo? Trivium quer dizer 3 vias, e depois nós tínhamos o Quadrivium, certo? 4 vias, mais 4 vias, certo? Vias do quê? Do conhecimento, né? Certo? Vias do conhecimento, trilhas, caminhos que se podem andar, certo? Intelectualmente, certo? Uma espécie de metáfora aqui, para alargar a mente, para destrancar a mente, as possibilidades da mente, certo? Para fazer a mente humana render no seu máximo potencial, certo? Era nesse sentido, era como que nós íamos, né? A ideia é que uma pessoa ia abrindo o caminho na sua mente, ia explorando, ia descobrindo as suas possibilidades e com isso, então, estava preparado, né? Ao final do percurso, para ainda manter essa imagem, né, do Trivium, Quadrivium, no final desse percurso, então ele estava preparado para exercer as atividades intelectuais, que são as atividades que caracterizam realmente o homem por ser ele o animal racional, certo? O animal que é capaz de raciocinar, pensar objetivamente, certo? Entender o mundo que o circunda, muito mais que um animal, certo? Muito mais que um mero animal. Então, se tinha esse currículo, certo? E aí o Quadrivium, ele versava sobre outras coisas, certo? Era outro núcleo. Era o núcleo do número, certo? Da medida, do estudo da capacidade humana de calcular e medir, certo? O mundo, já tinha como matéria o mundo exterior, o mundo objetivo, ou
ainda numa metáfora que é muito bela, o livro da natureza, certo? Ao passo que o Trivium, então, estudava o livro dos homens, certo? Aquilo que os homens escreveram acerca da natureza, do próprio homem, da sociedade, de Deus, do cosmos, certo? Todos esses grandes assuntos que avivam, despertam a nossa curiosidade, certo? Então, eles tinham esse currículo próprio e eles diziam, bom, por um lado, o homem deve desenvolver a sua linguagem, a sua capacidade de pensar, se expressar, certo? E até de persuadir os seus semelhantes daquilo que é verdadeiro, tá? Evidentemente. Tirando aqui, deixando fora a persuasão para fins obscuros, escusos, para fins que não contemplem a justiça, que não tem como fim a justiça, certo? Então, realmente, esse é um problema da retórica, certo? Porque a retórica é a arte da persuasão. Então, mas sempre se teve esse cuidado de dizer, não, mas nós não podemos persuadir para o mal, certo? Então, o Trivium cuidava disso, certo? De ensinar o homem a se expressar, a ler também, não é? A persuadir o seu próximo e a investigar as coisas da natureza por meio da razão, certo? E por meio dos próprios livros. Então, são essas duas possibilidades que nós temos, tradicionalmente, de aprender, certo? Nós podemos aprender por meio de uma doutrina, escrita ou falada, na qual nós temos que ouvir de um professor, de um escritor, ou ler num escritor, uma doutrina sobre a realidade, ou nós podemos descobrir, certo? Nós podemos investigar como um cientista hoje em dia. Então, a melhor imagem que nós temos talvez seja a do cientista com o seu microscópio ou com o seu telescópio, também, não é? Com as suas... um biólogo, certo? Dissecando corpos, procurando novas espécies. Tudo isso seria aquilo que cairia dentro da forma de conhecimento, de obter conhecimento, chamada investigação. E o outro modo, então, é a leitura de uma doutrina já escrita, que tem de vir, em última análise, da própria investigação, certo? Então, a primeira forma é investigar. O homem investiga. Ele vê as coisas, dá nome às coisas, identifica as causas pelas quais aquilo que ele está investigando veio a existir, identifica suas qualidades e depois ele passa para um livro, para um livro ou fala em sala de aula enquanto professor, certo? Codificando aquilo numa doutrina, certo? E é aí que entram, então, aí que entra principalmente as artes da linguagem, certo? Nós devemos ser capazes, então, de, ao mesmo tempo, ler, certo? Ler bem as doutrinas e também de poder depois expressá-las, certo? Nos tornarmos nós mesmos professores e escritores capazes de colocar por escrito ou por discurso aquilo que nós mesmos investigamos, descobrimos, estudamos, certo? Esse é o núcleo que se deve ter nas artes da linguagem, que se deve aprender. É o núcleo de capacidades que se deve aprender, não é? E aí a coisa curiosa é a seguinte: a escola pressupõe isso também, hoje em dia, certo? Pressupõe que nós leiamos, então, os textos de biologia, química, física e etc., e aprendamos ali aquilo que é o cabedal de conhecimentos que o homem vem acumulando ao longo do tempo. Problema. Se nós olharmos para o Trivium, nós vamos ver que hoje em dia está faltando pelo menos duas matérias, duas artes, que é a retórica e a própria dialética, certo? E quando nós olhamos para a própria gramática e entramos a investigar a fundo o que era o estudo de gramática para os antigos e o que é hoje em dia,
nós vemos que a diferença também é descomunal, certo? O estudo de gramática dos antigos era muito mais pormenorizado, muito mais rico, muito mais... ele abrangia muito mais técnicas do que hoje em dia se estuda. Isso é quando se estuda, certo? Quando se tem ainda alguma ordem, certo? Porque também há, hoje em dia, as escolas de pensamento que digam que gramática é algo impositivo, é uma espécie de opressão, certo? E nós não precisamos nem entrar nesse mérito, tá? Porque isso é tão absurdo que não vale nem a pena aqui para nós discutir hoje. Podemos discutir numa outra ocasião, talvez. Certo? Então, nós precisamos ter isso de acordo com os antigos. A gramática, que é um treino muito específico, certo? É algo que se desenvolveu, sim, com o tempo, mas desde o início ele era uma coisa muito específica que foi, sim, sendo elaborado aos poucos, mas permaneceu em essência a mesma coisa. E a essência da gramática é aprender as formas de expressão dos grandes poetas, escritores e oradores também, por que não? Certo? É aprender a lê-los e imitá-los para que nós possamos nos expressarmos da melhor forma possível de acordo com eles, certo? Com eles quem? Os grandes escritores. E nós estamos falando de Homero, Virgílio, certo? Da antiguidade, certo? Horácio, depois Ovídio, esses caras. E depois, claro, o grande número de acréscimos de grandes escritores que nós temos até hoje, certo? Para nós termos uma imagem bem clara do que é a gramática, ela é isso. E se nós vamos nos lembrar daquilo que nós estudamos como gramática ou português nas escolas de hoje em dia, realmente essa finalidade está completamente mudada. Hoje em dia se estudam regras, quando se estudam, mas sem ter essa ideia, sem ter no pano de fundo, a ideia de imitar os poetas, de aprender a escrever as regras, porque eram as regras com que os poetas e escritores escreviam, certo? Hoje em dia são regras porque são regras. E isso, evidentemente, aborrece a nossa mente. Se alguém chega e diz, tem que escrever assim porque sim, isso é uma má razão para fazer as coisas. Não, tu tem que escrever assim porque, olha, de acordo com a tradição da literatura da tua língua, é a melhor forma de escrever aquela palavra, aquele tipo de frase, aquele tipo de texto, e assim vai, certo? Então, essa é a grande diferença, né? E é por isso que nós dizemos, aprender a escrever em português como Machado de Assis é um fim nobre. Aprender a escrever português de acordo com algumas regras que para nós soam arbitrárias, realmente não funciona, não apela. E não admira que não apele aos nossos alunos hoje em dia, né? Não dá para tirar toda a razão deles, certo? De não gostarem de aulas de português, de redação, certo? Porque não há um fim nobre, certo? E o fim nobre de escrever como os grandes escritores e se expressar também verbalmente, na melhor medida do possível, esse poderia apelar, desde que nós fôssemos explicando aos poucos, fôssemos mostrando os grandes textos, arrancando dali as riquezas e expondo aos alunos. Bem, isso seria um método, uma prática bem diferente, que poderia apelar realmente a muitas pessoas, certo? Então, bem, a gramática seria isso, certo? Nós deveríamos sair da gramática, isso eu estou falando apenas, até tendo em vista somente a gramática de um português, por exemplo, mas nós poderíamos adicionar ainda mais coisas, certo? Como a gramática do latim e do grego, que ao longo de muito tempo no Ocidente estiveram e foram as línguas da cultura, certo? E elas têm muito ainda a acrescentar, muito a ensinar, por óbvio, a todos aqueles que as estudam, certo? Então nós podemos ainda colocar isso junto no estudo da gramática. Certo? Poderemos até colocar o estudo de novas línguas
novas entre aspas, evidentemente, mas línguas mais recentes, como o italiano, o francês, o inglês, o alemão, certo? O espanhol, tudo isso. Tudo isso poderia fazer parte de um grande estudo gramatical. E a pessoa que conseguisse estudar tudo isso, se isso estivesse nas salas de aula, com certeza se beneficiaria muito. Eu acho que não precisaria nem de grandes explicações. Seria até o sonho de todo pai consciencioso que o filho soubesse falar italiano, inglês, francês, um pouquinho de latim ajudaria também, né? Daria aquele verniz de cultura. Não é por isso, mas um pai, pelo menos, sentiria o apelo dessas coisas. E bem, mas isso não basta. O importante é saber isso. Tudo isso seria muito mais do que se tem hoje em dia em termos de linguagem, se nós estudássemos esse currículo gramatical antigo. Mas isso não bastava de forma alguma. Por quê? Porque tudo isso não ensinava ainda o homem a entrar nos grandes debates públicos, certo? Ele não, lendo a poesia, lendo os romances, lendo os épicos, o homem ainda não seria capaz de explorar uma grande dimensão da linguagem, que é a dimensão da retórica. E a dimensão da retórica, então, ela propriamente, para nós termos uma imagem, ela é a do orador, certo? Do orador. Para nós, hoje em dia, é a imagem de um político, por exemplo. O orador político é um homem que se vale da retórica, ou que pelo menos circula nesse ambiente da retórica, porque dificilmente um político hoje em dia estuda retórica a sério, certo? A retórica clássica. Mas ele circula naquele ambiente, ele respira naquele ambiente da retórica, que é o ambiente da persuasão. Então, o político tem que persuadir tanto outros políticos, quando já foi eleito, como os seus próprios, as próprias pessoas que vão votar nele, os eleitores, certo? Então, ele vive nesse mundo da persuasão, que não é mais o mundo da gramática, que ensinava a escrever como os grandes escritores, mas agora é persuadir, certo? É se colocar no mundo como uma pessoa que tem ideias, certo? E que, de preferência, é honesta, certo? E quer que essas ideias prevaleçam, quer também ser convencido por outros homens, certo? Quer melhorar através do debate público das ideias. Tudo isso é o ideal da retórica clássica. E, para isso, existe uma grande técnica, certo? Uma técnica imensa, que na Roma Antiga, por exemplo, que era a grande civilização dos retóricos, oradores, era a técnica, certo? Se formava a pessoa que ia para a escola, ia para se formar orador, mais do que qualquer outra coisa. Então, é o que nós vemos ali no Quintiliano, certo? O ideal dele era o ideal do orador público, do homem político, do advogado, certo? E era isso que os romanos tinham como a mais alta excelência, certo? E eles estudavam muito, certo? As técnicas da retórica. E aí entram, certo? As formas de se arranjar argumentos, depois como se dispor os argumentos num discurso, qual argumento vai primeiro, qual vai depois. E, em terceiro lugar, adaptar a linguagem, certo? O estilo, a linguagem ao público para, assim, quando tiver que falar com pessoas que não têm, por exemplo, o domínio, domínio técnico de uma certa matéria, ele tem que adaptar a sua linguagem para, certo? Diminuir o nível técnico, dos termos técnicos, para o público, certo? Essa adaptação do discurso ao seu público é uma das grandes funções do homem que tem a técnica da retórica, certo? Então, bem, e depois arranjar, certo? Ordenar os argumentos dentro do discurso, qual vem primeiro, qual vem por segundo, certo? Como se inicia um discurso,
como se progride no discurso, certo? Se avança, se vai para o meio, para as provas e as refutações, e por fim, como se acaba um discurso, certo? Tudo isso era matéria do orador, pois como se decora, como se guarda na memória todo um discurso que poderia durar horas, certo? Havia as técnicas para isso. E por fim, o próprio discurso, certo? A própria técnica que nós chamamos hoje em dia de oratória. E às vezes nós confundimos com retórica, certo? Que é, certo, a técnica para falar bem em público, certo? Então, como impostar a voz a cada passo do discurso, quando nós estamos fazendo um argumento de tipo mais emotivo, como colocar a voz, quando estamos afirmando algo de modo mais lógico, de modo mais provado, como colocar a voz, quais gestos utilizar, certo? Como se nós devemos fazer muitas caretas, poucas, diversas coisas como essa eram discutidas, certo? Nessa quinta parte da retórica, que é a oratória, que é a ação, certo? O próprio discursar, certo? Depois do discurso estar pronto, estar gravado na mente do orador, ainda se discutia a técnica para proferir o discurso. E bem, tudo isso nos parece já muita coisa, eu acredito, certo? Pô, se meu filho, vamos dizer, um pai de família que esteja assistindo aqui, pensa, se meu filho tivesse isso, certo? Um domínio de várias línguas, latim, grego, antigo, mais inglês, mais italiano, e ainda soubesse falar em público como um homem testado, como um homem, como um orador mesmo, como um orador público. Aqueles que nós vemos na TV, às vezes há alguns grandes oradores, alguém vai lembrar de um Churchill, talvez, certo? Esse tipo de pessoa que falava no rádio, na TV, onde quer que fosse, e comovia multidões. Imagina se meu filho pudesse fazer, não no nível de um Churchill, mas algo um pouco mais comedido, mas tivesse uma técnica para isso, já seria grandíssima coisa. Mas isso ainda não acabava, não esgotava as possibilidades da linguagem para os antigos, para aqueles que estudavam o trivium, certo? Havia ainda a dimensão da dialética, que era toda uma outra dimensão que também, muito interessantemente, estava coordenada, certo, com a retórica, certo? A dialética estava ligada com a retórica e vice-versa, e tudo isso se reportava à gramática, certo? A técnica de escrever com correção e falar com correção, certo? Até Aristóteles inicia a sua retórica dizendo que a retórica é a contraparte da dialética, certo? Então, no sistema de Aristóteles, as duas coisas conversavam, certo? E a dialética o que é? A dialética é a metodologia, certo? Uma metodologia para aqueles que querem avançar ainda além da mera persuasão do seu próximo e querem investigar certas matérias, né, que admitiam isso mais a fundo ainda, certo? Queriam chegar a se tornar uma espécie de cientistas, certo? Nos seus temas de estudo. Então havia uma terceira técnica, que era a técnica de depois que nós tivéssemos acumulado todos os argumentos que estão em circulação numa sociedade, os argumentos retóricos, certo? Que para nós vão ser encarados como retóricos, nós vamos pegar os argumentos do povo, certo? O que o povo acredita sobre tal tema? O que os grandes pensadores pensam sobre tal tema, certo? Os sábios pensam sobre tal tema, certo? E pegam essas coisas, esses argumentos que já estão prontos, e o dialético, ao invés de tentar persuadir alguém com um argumento, ele pega todos os argumentos que existem e vai testando um a um. E existe, então, aí toda uma técnica, certo? Que aí já envolve a lógica formal mesmo,
que foi estruturada por Aristóteles, principalmente nos seus tratados, mas que já existia, já era usada nos diálogos de Platão, mas Aristóteles nos legou tratados específicos sobre essa lógica, certo? Sobre essa técnica lógica de pensar com correção, de pensar com a maior correção possível ao homem, certo? Não se enganar nos seus pensamentos quando faz um raciocínio, quando faz um longo encadeamento de raciocínios, certo? Então, ele nos legou isso, e a dialética, então, se vale dos instrumentos mais agudos e mais perfeitos para depurar a verdade que há nas crenças que estão na sociedade. Então, para o dialético já não importa se um argumento vai convencer um grande número de pessoas, importa se o seu sumo, se o seu suco, o que ele traz em si é verdadeiro, certo? É só isso que o interessa. Então, é uma outra perspectiva. E, de fato, nós vamos ver que, ao longo do tempo, a retórica e a dialética dialogaram bem numa mesma pessoa, certo? Então, por um lado, sim, nós precisamos escolher os argumentos mais persuasivos, mas, por outro, nós temos que descobrir qual é realmente a verdade, certo? E, às vezes, o argumento que aponta para a verdade não é o mais persuasivo. E nós temos que continuar nesse argumento mesmo assim, certo? Ignorando se ele vai ser crido ou não pelas pessoas. Então, são perspectivas diferentes que uma não anula a outra, desde que, claro, a pessoa seja honesta. A pessoa que está utilizando a retórica ou a dialética seja honesta. Então, ele tem que explicar as coisas como são, certo? E é isso, certo? Então, a dialética é toda uma técnica em que daí vai se estudar as categorias de Aristóteles, os modos dos silogismos, válidos, inválidos, como se refutar silogismos errôneos, onde se deve buscar, então, os argumentos verdadeiros, não agora os mais persuasivos, mas os mais verdadeiros, os mais dignos de crença mesmo em si, mas que só o especialista, só aquele que é um estudante ou um estudioso até vai a fundo e pode compreender. É aquele que é o cientista que sabe, porque ele passou anos no laboratório, dissecando, olhando, registrando, e só ele tem, então, os dados para chegar a certas conclusões que a maior parte da sociedade, pelo lado da retórica, não pode averiguar muitas vezes, certo? Então tem toda essa dinâmica e nós só conseguimos alcançá-la se nós estudarmos a arte da linguagem como um todo. E é por isso que a sabedoria dos antigos viu que era necessário. Então, para recapitular, em primeiro lugar, a base, certo? Vamos imaginar um triângulo, certo? Um triângulo cuja base é a gramática, certo? A gramática é a base de todo o estudo da língua, porque ensina as melhores formas de expressão e as melhores técnicas de leitura também para extrair o melhor de um texto, certo? E ensina a falar com correção, de modo que nós consigamos nos fazer entender com todo mundo, certo? Não só na nossa pequena patota aqui que fala suas gírias, nem só com nossos familiares, amigos, mas nós dominamos uma técnica de falar e escrever com correção que vai ser entendida por todo mundo. Então, é um registro linguístico que é chamado de registro normativo, ou a gramática normativa, certo? A regra culta, norma culta, certo? Ele domina essa norma culta, que é a norma em que as pessoas cultas falam, para além daquelas pequenas tribos em que nós também circulamos no dia a dia, certo? Nossos amigos, a patotinha, certo? A família, que tem toda uma linguagem mais intimista e familiar, não é?
Então, essa é a base, nosso triângulo, certo? E depois nós temos dois vértices que vão, certo? Os dois lados do triângulo que vão para o vértice, que são um lado é a dialética e o outro é a retórica. Todos eles vão, então, em direção à verdade, certo? A retórica pelo lado da persuasão, certo? O argumento mais persuasivo, os argumentos mais persuasivos, os modos mais persuasivos de dizer, certo? E depois a dialética, que vai para além da persuasão, busca se aproximar o mais possível da verdade, certo? Sempre algumas verdades são muito difíceis de alcançar a verdade com precisão. Nós podemos chegar perto, chegar muito perto, mas ainda vai restar um pequeno resíduo de dúvida, muitas vezes, certo? Porque o homem, certo, é o animal racional, mas ele está delimitado por muitas coisas, certo? Na sua busca. Então, nós somos capazes da verdade? Sim, mas nós temos que conhecer as limitações, certo? E nos adequarmos a elas. Então, esse é o trivium, certo? E eu acredito que a melhor forma de pensar nele é como esse triângulo, certo? Cuja base é a gramática e os lados que ascendem, certo? Rumo ao vértice são a dialética e a retórica, certo? Eu acredito que fica muito claro, certo? Para além da questão do quadrivium, certo? Que é uma questão diferente, que vale a pena ser tratada também. Isso, quero dizer, a relação do quadrivium, que se estudava no quadrivium e o que se estuda hoje em dia de matemática, dá um bom vídeo, dá uma boa discussão. Mas, no caso da parte da linguagem, do trivium, eu acredito que não exista qualquer discussão, que o que se fazia antigamente era muito superior ao que se faz hoje, certo? Malgrado a boa vontade de muitos professores, certo? Não quero colocar isso em questão de modo algum, não me cabe aqui colocar isso em dúvida. Agora, acontece que o currículo da linguagem hoje em dia é muito inferior àquele que já foi. E isso acarreta, sem dúvida, numa perda muito grande, certo? E nós temos que nos perguntar por quê, certo? É com isso que eu deixo o nosso vídeo aqui. Eu só pergunto, por que nós temos que nos acomodar com essa perda? Por que nós temos que aceitar essa perda? Por que isso aconteceu? Isso é tão óbvio, tão óbvio, que houve uma perda gritante, certo? Então, espero que todo mundo possa ter uma compreensão melhor agora do trivium, das suas potencialidades. É claro que isso aqui não é um curso sobre o trivium, certo? O estudo dessas coisas, ele é muito mais esmiuçado e muito mais complicado, certo? Mas vale muito a pena, certo? E é isso que nós propomos aqui na confraria com a coleção 7 Artes Liberais, certo? É por isso que não há para nós qualquer dúvida, certo? Que só pelo estudo do trivium já se justifica a recuperação das artes liberais, conforme era estudado pelos antigos, certo? Então, qualquer dúvida, nós podemos responder nos comentários aqui, certo? E nos vemos numa próxima.